Bom dia a todos, eu me chamo Eunides Almeida e eu quero agradecer à professora doutora Alessandra Paiva o convite que me foi feito para participar desse simpósio que é muito importante e para falar da dor psiconoossomática a partir da perspectiva do método ADI-TIP e fenomenologia. Mas para compreender a dor é necessário antes distinguir quem é o ser humano, sua estrutura, suas leis, as necessidades psíquicas e existenciais fundamentais para um desenvolvimento saudável, o seu processo de autoformação, o que envolve a correlação e interdependência entre estrutura humana e mundo humano. Nessa perspectiva, apresentarei uma abordagem psicoterapêutica para a intervenção sobre a dor psiconoossomática que abarque essas concepções que nós iremos discutir. Para esta reflexão, traremos então as contribuições da psicologia fenomenológica de Edmund Husserl e sua discípula Edith Stein para a fundamentação e compreensão do ser humano e de sua dor. Trarei também as contribuições de um recorte de minha pesquisa de natureza experimental em pós-doutorado sobre transgeracionalidade, psicoterapia e mudança, realizada pela Universidade Federal de Uberlândia, sob a orientação do professor Tomi Akira Goto, tendo como instrumento de intervenção o processo psicoterapêutico do método ADI-TIP. Trarei também as contribuições do referido método como possibilitador do acesso direto à origem do sofrimento psiconoossomático, sua compreensão e tratamento. Então, a psicologia fenomenológica de Edith Stein, a partir das análises fenomenológicas das vivências, fundamenta e elucida a estrutura do ser humano e o seu processo de autoformação. Temos também as contribuições da psicologia fenomenológica de Husserl. A fenomenologia genética e da generatividade permite compreender o desenvolvimento do ser humano desde a fase de útero materno, considerando a inter-relação entre natureza humana e cultura e a interdependência entre os processos psíquicos e processos culturais e as relações entre gerações. Trago também as contribuições do método ADI-TIP sobre essa problemática, uma abordagem psicoterapêutica que foi desenvolvida, criada, elaborada, estruturada pela psicóloga Renate Yoshi de Moraes. Essa abordagem possibilita o acesso e a compreensão da origem e da estruturação dos sofrimentos psíquicos desde a fase intrauterina, assim como permite uma intervenção sobre o núcleo central da dor da alma, que é igualmente a dor de um corpo sentinte e que se ramifica para todas as esferas do ser e sua existência. Atualmente, este método é exercido por uma equipe de psicólogos e médicos atuantes em clínicas localizadas em diversos estados do Brasil e do exterior, vinculadas à Fundacino e à TIP Clínica Matriz, cuja sede está em Belo Horizonte. Diversas teorias tentam explicar a relação existente entre psique e corpo para compreender o adoecimento humano. Existem correntes que avaliam toda a doença humana como psicossomática, pois compreendem corpo e mente como instâncias inseparáveis, o que as levam a considerar a expressão doença psicossomática como um termo inadequado. A questão da inter-relação mente-corpo remete a todas as áreas das ciências biológicas, humanas e sociais e remete também às origens da filosofia. E por que nós iremos falar de dor psiconoossomática? Nós partimos da seguinte pergunta: é possível compreender o processo de adoecimento humano e a possibilidade de mudança sem considerar a totalidade da subjetividade e suas leis nas vivências do eu? No século XIX, a ciência europeia ela testemunhou a extensão e o impacto do método das ciências físicas como instrumento interpretativo para conhecer todos os fenômenos da natureza. Neste contexto, a psicologia emergia sob duas vertentes, sendo uma delas filiada à visada das ciências da natureza, cuja forma de pesquisa se inclina a medir os fenômenos quantitativamente
estabelecendo rígidas correlações de causa e efeito. E a outra, ligada à análise dos fenômenos psíquicos, que se inclina a analisá-los qualitativamente, ou seja, das ciências do espírito. Conforme observa o professor Dr. Goto, a partir da fundamentação de laboratórios de psicologia experimental, a psicologia se separou oficialmente da filosofia e incorporou a prática do modelo científico natural em suas pesquisas, a observação, a experimentação e a quantificação. Assim, a psicologia que emergia nessa vertente submeteu a vida do espírito à vida natural, colocando o espírito como um elemento derivado da natureza física. Tornou-se, por isso, uma psicologia sem alma ao negar a vida anímica, constituída de vida psíquica e vida espiritual, suas qualidades universais, regidas por leis distintas e concernentes a cada pessoa em sua unicidade, o que significa reduzir a vida interior e o corpo vivo a um corpo e a uma alma sem alma, ao se desconsiderar especialmente a dimensão espiritual com suas propriedades distintas da vida psíquica e suas implicações na formação da pessoa e, consequentemente, o sentido da existência humana e da liberdade como inerentes ao eu. Devido a essa problemática, Stein e Russell apontam que existe uma falta de clareza dessa psicologia para a definição do termo psíquico, o que resulta também na indiferenciação entre consciência e psique. E foi justamente contra essa redução do humano que Renate Yoshi de Moraes se manifestou. O método ADTIP, ele surgiu então da experiência clínica, revelando a partir das descrições das vivências dos pacientes a unidade e interdependência das 3 dimensões da vida humana, tanto no que se refere ao adoecimento da pessoa e à dor, quanto às possibilidades do processo de mudança. O processo psicoterapêutico do método ADTIP surgiu na década de 70, da preocupação da psicóloga Renate Yoshi de Moraes em não reduzir a pessoa ao psicofísico, mas em atender a pessoa em seu sofrimento psiconossomático. Este termo ele destaca, então, a integralidade da pessoa humana em suas 3 esferas constitutivas, corpo próprio, psiquismo e espírito ou noológica. Nous, termo vindo do grego, enfatiza justamente a dimensão espiritual humana, na qual o eu espiritual se apresenta como núcleo autoconstituinte e coordenador de outras dimensões da vida humana. Todos os seus pressupostos antropológico-filosóficos se fundamentam no solo da psicologia fenomenológica e na antropologia fenomenológica de Russell e Edith Stein. A partir disso, nós já percebemos que o sofrimento psiconossomático significa o adoecimento de todo o ser, configurado pelo núcleo central da pessoa, mas em unidade e interdependência com as 3 dimensões da vida humana, corpo, psique e espírito. Assim, a dor vivida no corpo é inseparável da dor anímica, circunspecta de psique e espírito, ou seja, é a mesma dor, embora suas expressões possam ser diversas em termos existenciais, psíquicos e corpóreos. Além disso, considera-se o sofrimento psiconossomático em sua inter-relação com a comunidade familiar contemporânea e a herança transgeracional, intrafamiliar e cultural. A ADI significa abordagem direta do inconsciente. Refere-se ao caminho metodológico de questionamento direto à interioridade humana, à subjetividade anímica, circunspecta de espírito e psique, que autoriza o acesso direto às vivências psíquicas mais originárias e seus conteúdos que se encontram registrados em um nível inconsciente. Tanto aqueles conteúdos que são positivos ou construtivos, quanto negativos ou destrutivos, dispensando-se qualquer técnica de sugestão, interpretação ou hipnose.
A TIP, a terapia de integração pessoal, diz respeito ao processo psicoterapêutico em suas etapas e desdobramentos, realizada em 10 a 15 sessões. Este inconsciente, tal qual é percebido pelo método ADI-TIP, significa a interioridade humana plena de potencialidades, inteiramente aberta à existência e à transcendência, e ainda pleno de criatividade e sabedoria, abarcando a esfera psíquica com seus mecanismos específicos e a categoria espiritual com suas características próprias e distintas. Assemelha-se, então, à noção fenomenológica que o compreende, dentre outras propriedades, como uma das dimensões da apreensão da consciência que acontece em outro nível de percepção, o qual incide de modo intuitivo, portanto envolvendo o todo e não apenas as partes, e antipredicativo, abarcando o fluxo das vivências com seu horizonte do notado e do não notado, estendendo-se ao passado, retenção, presente, protoimpressão e futuro, protensão, de maneira que as experiências humanas não se reduzem e não se sucedem apenas de modo consciente e reflexivo. Percebe-se nesse fluxo um triplo horizonte do vivido. Isso significa que todo vivido agora, ele possui o seu horizonte do antes e do depois, evidenciando conexões de sentidos entre as vivências. Toda a experiência clínica de Oxo de Moraes e a estruturação de sua metodologia se valeu da capacidade de intuição do ser humano para conhecer de modo atemporal, global e pormenorizado, tal como descrito por Bergson e utilizado por Russell na elaboração da fenomenologia fundada a partir do método intuitivo e não do dedutivo ou indutivo, e aqui nós incluímos o método ADI-TIP. E isso, para Russell, o método intuitivo, ele torna possível um retorno às coisas mesmas. E Oxo de Moraes, ela propõe então a técnica da inversão direcional como recurso para uma dinâmica de inversão da abordagem da ordem dos conteúdos psíquicos inconscientes. Ela propõe também a técnica de questionamento análoga à maêutica de Sócrates, utilizando-se das possibilidades da consciência reflexiva e intencional e da capacidade intuitiva de percepção do paciente. Renato Oxo de Moraes descreve como o método possibilita o acesso direto aos conteúdos psíquicos, o que autoriza o acesso às vivências originárias ou acontecimentos primordiais, exatamente como foram vividos pela pessoa, significados e registrados, alcançando tanto os motivos quanto as motivações correlacionadas aos sofrimentos psíquicos, tanto em termos de sua origem, de sua estruturação e de suas várias formas de expressões psiconoosomáticas, existenciais e comportamentais. Este questionamento é aquele que igualmente permite o resgate dos horizontes de possibilidades de mudanças. O método ADI-TIP, ele busca alcançar o vivido, mais precisamente aqueles acontecimentos ou vivências originárias diante das quais a pessoa se autoconfigurou, tanto em direção a ser si mesma, o que corresponde a registros afetivo-emocionais positivos e construtivos, quanto no sentido contrário, o que corresponde a registros emocionais negativos e destrutivos. Os acontecimentos vividos por uma pessoa são apreendidos de forma imediata e não reflexiva por meio da intuição, como descrita por Bergson. As vivências psicológicas originárias devem ser compreendidas no sentido fenomenológico, como aquelas nas quais pela primeira vez o olhar se volta para a exterioridade e percebe diante de si uma coisa que em seguida é tomada de forma peculiar, passando a existir na interioridade de uma pessoa e a partir daí a motivar suas vivências posteriores. Isso significa que não se trata de uma perspectiva de causa e efeito, porque a relação entre gerador e gerado segue leis motivacionais ou leis de sentidos, como nós veremos mais adiante. Portanto, o método ADI-TIP, ele permite distinguir o vivido psicológico relacionado às experiências fundantes naqueles acontecimentos
afetivamente valorosos para a pessoa, nos quais os significados constituídos de modo pré-reflexivo e singular penetram e inscrevem-se na esfera psíquica e corpórea, provocando autoconfigurações ou um modo de ser. O acesso às vivências originárias e dos sofrimentos psíquicos permite identificar os sentidos e significados configurados ao acontecimento, as pessoas que dele fizeram parte, ao mundo e a si mesmo. O significado dado a si mesmo é uma espécie de autoconceito que distorce, restringe e altera a autopercepção da pessoa, se inscrevendo sobre a realidade psicofísica e seus estados, podendo alterar todo o seu dinamismo. Assim, o sofrimento humano não se localiza nos acontecimentos em si, mas é a expressão do posicionamento assumido diante do vivido. Os conteúdos psíquicos, constituídos de sentidos e significados, permanecem registrados no inconsciente e se expressam nas 3 dimensões da vida humana, no corpo próprio, na psique e no espírito. Assim, os comportamentos e os estados psicofísicos adoecidos demonstram ser expressões últimas e ramificações sintomáticas correspondentes à desestruturação de si mesmo frente às vivências originárias e seus significados. Nessa abordagem psicoterapêutica, então, estabelece-se um processo circular, diagnóstico e terapêutico para cada registro afetivo ou núcleo de sentido afetivo emocional configurado pela pessoa. Este processo, ele permite, na fase diagnóstica, a identificação das raízes do sofrimento psíquico e, na fase terapêutica, a decodificação e a reconfiguração de sentidos e significados destrutivos constituídos nas vivências originárias a partir da percepção de um horizonte de sentidos não notados, mas presentes nestas mesmas vivências. A fase terapêutica, portanto, potencializa o emergir do vivido à luz da consciência reflexiva. Aquele vivido que a fenomenologia russeliana descreve e que não se restringe ao horizonte do que foi notado pela pessoa, mas abarca também aquele horizonte não notado e que permanece registrado em nível inconsciente. Assim, ao perceber os horizontes do vivido que não foram notados, relacionados a si mesmo e aqueles que fizeram parte do acontecimento, potencializa-se, como realça Russell, trazer o não notado ao olhar puro e dar clareza e sempre mais clareza ao que estava obscuro, o que resulta na possibilidade de reconfiguração e decodificação, ou do emergir de um novo sentido mediante a percepção de aspectos da totalidade do acontecimento que não foram percebidos e valorados. Assim, as interioridades pesquisadas exprimem os registros das vivências originárias desde a fase de útero materno, revelando, portanto, uma memória não consciente que, conforme descreve Yoshi de Moraes, não sofre alterações com o passar do tempo, portanto, se mantém de maneira atemporal, global e pormenorizada, inclusive estendendo-se aos conteúdos transgeracionais. Russell distingue que a consciência constituinte do tempo possui uma estrutura composta de 3 fases. Uma aponta para o passado, retenção, outra para o presente, protoimpressão, e a outra para o futuro, protensão. Ao analisar as estruturas subjetivas que comportam a recordação de nossas experiências, Russell elucida que, com o passar do tempo, se produz naturalmente um processo de modificação, segundo o qual aquilo que foi retido de nossas experiências começa a perder a distinção, podendo ser esquecido. Contudo, tudo aquilo que é percebido por nós permanece retido, registrado em outro nível de apreensão da consciência, o inconsciente, podendo ser recordado mediante associações e estímulos específicos. Assim como o Russell, afirma Stein que as impressões que a alma recebe são armazenadas
e podem ser trazidas à tona em sua totalidade, pois ao eu é possível recordar e tornar presente as vivências com seus conteúdos. Logo, conclui-se que existe uma memória inconsciente de todo o material que ficou retido, abrangendo inclusive aqueles que se referem às nossas reações pré-reflexivas ainda na fase de útero materno, que não são passíveis de serem rememoradas devido à ausência de síntese, mas ainda assim são experiências, embora de modo diverso do adulto, considerando que nós somos humanos desde o início da nossa existência. Contudo, na experiência do método ADI-TIP, o acesso à memória inconsciente de conteúdos psíquicos inconscientes correspondentes a esta etapa da vida não ocorre por meio da lembrança, e sim através de recursos que capacitam o sujeito a perceber de modo intuitivo os conteúdos psíquicos não conscientes. Então, para compreender melhor as vivências psíquicas e o sofrimento psíquico, nós precisamos considerar a estrutura da pessoa humana, conforme Edith Stein coloca. E essa antropologia fenomenológica que nos permite essa compreensão, ela também encontra validade na experiência clínica do método ADI-TIP. Edith Stein nos apresenta a tridimensionalidade da vida humana a partir de suas análises. Nós temos o corpo próprio, ou corpo vivo, como nível da percepção de si mais imediato. Corpo vivo que é corpo sentinte e corpo agente, sendo animado pelo espírito e pela psique. Temos o psiquismo ou eu psíquico, a esfera passiva. Este é o nível da ressonância e reação ao que se recebe pela via sensível, ou seja, aquilo que nos afeta. Essa esfera é possuidora de leis de causalidade do tipo qualitativo. Esta é a dimensão dos sentimentos, das emoções e dos estados de ânimo. Temos também o eu espiritual ou esfera espiritual. Esta é a nossa esfera ativa, constitutiva de liberdade, intelecto, vontade, querer, decisão, intuição, reflexão e da possibilidade de posicionar-se diante do mundo e agir sobre as outras esferas, regida pelas leis de sentido ou leis motivacionais. É a dimensão que permite dar sentido e significar as nossas experiências vividas, configurarmos a nós mesmos e o mundo que está ao nosso redor. Estes conteúdos de sentidos e significados se expressam na realidade psíquica, tonalizando e alterando seus estados e o dinamismo do próprio corpo, ou seja, podem ser somatizados no corpo conforme o conteúdo psíquico-emocional que é circunspecto de conteúdos de sentidos e significados. A experiência do método ADI-TIP enunciou a existência de um eu pessoal em sua unicidade, singularidade e irrepetibilidade. É a estrutura unificadora e coordenadora da vida psíquica, física e espiritual, capaz de julgar e refletir sobre os valores que se colocam na existência da pessoa, de aprender o todo por meio da intuição e de se posicionar mediante as relações interpessoais. Esta realidade encontra validade na antropologia fenomenológica de Edith Stein. Edith Stein distingue que no centro da estrutura humana existe um eu livre que se diferencia do eu psíquico e se exprime como centro da estrutura da pessoa. É ele quem articula e confere uma tonalidade pessoal tanto ao dinamismo do corpo, psique e espírito, quanto ao fluxo das vivências que alcançam essas esferas. O eu pessoal não é o resultado da evolução, mas aquele que se exprime como princípio formador que prescreve um modo singular ao desenvolvimento das instâncias constitutivas do humano. É o eu do qual todos os atos livres emanam e irradiam em todo o fluxo das vivências como senhor delas, sendo fonte de autodeterminação. Até aqui, nós já vamos percebendo que as leis mudam de perspectiva ao saírem do fluxo dos dados sensíveis do eu psíquico, e isso significa que não obedecem a uma relação de causalidade,
pois nelas não existe a necessidade que rege as leis da natureza. A lei fundamental da vida espiritual é traduzida pela filósofa como lei de sentido ou motivação. As motivações para um ato específico podem influenciar a escolha de uma pessoa, mas não podem determinar a sua ação, pois é necessário que algo mais entre em questão, entre em cena, o querer e a decisão que parte do centro pessoal, ou mais precisamente, do eu pessoal. Todas essas considerações já nos permitem, então, compreender que os estados psíquicos, as emoções e sentimentos são estados reais, mas também são estados vivenciados do eu espiritual, do eu pessoal, que experiencia cotidianamente um mundo intersubjetivo compartilhado. Neste ponto já se percebe também que o sofrimento psíquico é indissociável do eu espiritual, pois a vida psíquica constitui-se da ligação com a realidade. Por isso não permanece indiferente às suas provocações. Mas este é um encontro intencional e não apenas causal, o que caracteriza então o aspecto espiritual inserido na vida real da psique. Assim, por ser a subjetividade psíquica aberta a um outro especificamente humano, o olhar do eu que se dirige para a exterioridade retorna a ela por meio dessa mesma fissura, mas não regressa vazio e sim carregado de sentidos. Esses sentidos, então, penetram na realidade psíquica, preenchendo-a, tonalizando-a e dinamizando seus estados, sentimentos e emoções. Diante disso, pela experiência clínica do método ADI-TIP, identifica-se o impacto dessas experiências originárias negativas que, a partir de autoconceitos destrutivos e de significados dados ao outro e ao mundo, tece uma rede de conexões de sentidos com as vivências posteriores ao longo da existência, estabelecendo movimentos do eu cuja referência recai sobre estes sofrimentos mais originários, motivando e dinamizando seus atos, adoecendo sua existência e se ramificando para as esferas psíquica e física de diversos modos. A experiência do método ADI-TIP revela que o ser humano inicia o seu processo de autoformação desde o útero materno, demonstrando que a criança já configura a sua realidade subjetiva de um modo pré-reflexivo, a partir de suas primeiras impressões da realidade exterior. Este é o primeiro espaço existencial da criança, no qual se inicia todo o seu processo de autoformação, o desenvolvimento de sua vida psíquica saudável ou não, a formação de sua afetividade, identidade e pessoalidade. Nesta fase, já se revelam necessidades fundamentais do ser humano, não apenas físicas, mas psíquicas e existenciais. Muitos sofrimentos psíquicos, mas não todos, que se expressam na vida infantil, adolescência e vida adulta, por meio de conexões de sentidos, são originados destas primeiras impressões realizadas ainda na fase de útero materno. Russell também nos fala da criança de útero materno. Ele distingue que a criança dentro da carne materna já possui uma primordialidade se formando em estado originário, possui um pré-eu capaz de estabelecer um vínculo primeiro afetivo com seus pais e com a comunidade, o que significa que ela participa e já é afetada em um nível de intencionalidade pré-reflexiva, constituindo assim suas primeiras impressões iléticas, ou seja, a primeira afecção, apreensão e preenchimento do seu ser a partir de um horizonte originário, de uma massa hereditária que deixa nela suas primeiras impressões. A criança de útero materno já conta então com um pré-eu, segundo Russell, ainda que não viva a vida desperta do ponto de vista da consciência reflexiva. A criança já dispõe de todas as potencialidades dessa vida e já é afetada pelo mundo horizonte cultural. Tudo isso já está na base da formação psíquica do feto,
significando que a vida psíquica é inerente à vida cultural, sendo formada inicialmente em interdependência com a vida daqueles que participam do seu processo genético, seus pais. Assim, percebe-se que a vida biológica, psíquica e espiritual, desde o princípio, encontra-se imersa na cultura, em seu horizonte de valores, sentidos e significados. O processo de apropriação da matéria cultural se inicia por meio do corpo, ainda na vida intrauterina, de modo pré-reflexivo, e segue seu curso em outros modos de apropriação do eu psíquico e, por fim, do despertar da consciência de si, do eu espiritual, momento no qual o ato empático se torna a sede do compartilhamento do mundo humano, mundo que é cultural. A experiência do método ADITIP, assim como a fenomenologia russeliana, demonstra que a intersubjetividade é a condição para a formação e desenvolvimento da vida psíquica e os primeiros referenciais afetivos emocionalmente importantes para a criança e com os quais ela inicia o seu processo de autoformação são os pais. Não apenas no sentido genético, mas também como transmissores da vida psíquica e cultural, tanto contemporânea quanto ligada à herança psíquica intrafamiliar ancestral. Assim, a relação entre os pais e dos pais para com a criança demonstra ser um dos espaços mais significativos, matriz de vida psíquica, que serve como referencial para a formação psíquica dos filhos. Notamos, então, que a formação psíquica é indissociável dos processos culturais, de maneira que desde a fase intrauterina, o feto humano em formação vive a inter-relação entre aspectos da natureza e da cultura, tendo como primeiro espaço formador a família, que por sua vez está inserida em um horizonte histórico-cultural. Agora nós podemos começar a pensar: qual a origem da dor? Que tipos de experiências ferem o ser humano? Já percebemos que o sofrimento psíquico se origina em experiências intersubjetivas, principalmente aquelas ligadas às pessoas afetivamente importantes, que ferem necessidades e experiências psíquicas e existenciais que são fundantes e próprias do humano. São elas a necessidade de amar e ser amado, a necessidade de sentido existencial, a experiência da confiança, do pertencimento, do reconhecimento da singularidade e valor pessoal e a experiência da liberdade. A experiência do método ADITIP revela que as vivências originárias e aquelas que em seu fluxo seguem motivadas por essas vivências primeiras, independente dos conteúdos de sentidos que as preencham, apresentam em seu alicerce a experiência do amor, revelado como uma das necessidades humanas primordiais e fundantes do desenvolvimento da vida psíquica saudável, ou do desamor, evidenciado como um eixo ou como um núcleo principal de diversas formas de sofrimentos psíquicos e existenciais do ser humano. O ser humano, desde o início de sua existência, reconhece intuitivamente o desamor exatamente porque conhece o amor. Mas este conhecimento ele não é alcançado por meio da consciência reflexiva. O amor se exprime intuitivamente como valor pré-reflexivo e distintivo do humano, evidenciando-se como condição e exigência psíquica e espiritual inerente ao eu e à intersubjetividade. O amor, então, se revela como ato espiritual e se exprime na abertura e no reconhecimento do outro como igualmente humano, com a clara consciência de sua diferença, o que exige o respeito e o cuidado com a experiência e as necessidades alheias, abertura para o seu pertencimento e responsabilização para com sua formação e sua vida. O amor, como diz Edith Stein, atua como um poder vivificador, capacitado a fortalecer e a animar a pessoa amada e até mesmo a conferir a ela energia para realizações inesperadas. Por isso, para Edith Stein, o amor é uma potência criadora,
cuja força será diretamente proporcional ao valor da pessoa estimada. Por essa razão, é importante refletir no impacto para a criança, especialmente na fase intrauterina, ao experienciar, significar-se e configurar-se a partir da vivência do desamor. Eu trago aqui para vocês o caso de Maria, que aos 6 anos de idade apresentava uma doença muscular, sem força muscular, não conseguia segurar um copo, não levantava sozinha do chão, andava somente com a ajuda de pessoas. O diagnóstico ficou entre ser uma das diferentes formas de distrofia muscular progressiva. Os seus exames estavam todos alterados e a biópsia do quadríceps mostrou destruição muscular com 80% de fibrose muscular e apenas 20% da musculatura funcionante. Na segunda sessão de ADI médica, realizada pela doutora e médica Helenice de Fátima Muniz, realizada através da mãe da paciente, com o que nós chamamos de terapia indireta, encontramos na vivência originária no útero materno uma criança se sentindo um problema, não amada e percebendo que deveria morrer ao perceber sua mãe confusa emocionalmente em relação à gravidez, porque o seu marido não podia ter filhos e isso significava que essa criança era filha de outro. Na vivência motivada pela vivência originária, aparece uma conexão de sentido. Aos 4 anos de idade, Maria revive aquela percepção distorcida sobre si mesma que começou já na fase intrauterina, quando a esposa de seu pai discutiu com sua mãe na sua frente, dizendo-lhe que ela roubou o marido dela e mentiu sobre essa criança ser filha dele. Aqui, neste momento, Maria conclui ser ruim, se sente culpada de toda a desordem que acontece na família e, como sendo um problema, também sentiu que sua mãe era falsa em termos de amor e, com isso, Maria se fecha para o amor e para a vida por perceber-se como alguém que não tinha um espaço, não tinha um lugar e que sua existência comprometia toda a família. A paciente, então, descreve detalhadamente como, através de uma ordem que parte da vontade, que é constituinte do eu espiritual, realizou a modificação de uma célula de defesa em uma célula oposta, alterando a expressão do código do DNA, visando a destruição da musculatura. A paciente também descreve a indicação do modelo para este mecanismo da inversão da ordem da célula a partir de uma predisposição na herança intrafamiliar paterna, explicitando a transformação de uma célula normal em uma célula cancerígena. Então, aqui nós já podemos começar a compreender a dor. A dor que se sente não pode ser reduzida a aspectos psicofísicos e suas leis. A dor da pessoa, ela possui um significado particular. É uma dor que dói antes na alma e que se imprime no próprio corpo. É uma dor que lhe pertence, pois acontece de acordo com a apropriação daquilo que lhe acontece nas relações intersubjetivas, de modo especial nas primeiras relações afetivas no âmbito intrafamiliar. Falar da dor psiconossomática, portanto, significa considerar a estrutura da pessoa humana e suas leis, considerar a história, a herança psíquica intrafamiliar e cultural, mas, sobretudo, considerar a resposta que a pessoa confere àquilo que recebe das relações intersubjetivas. Isso significa tomá-la como senhor de suas vivências, como realidade autoconstituinte, dotada de liberdade, intelecto, reflexão, vontade, querer e decisão. Portanto, uma pessoa que é corresponsável pelo seu processo de autoformação e pelo seu adoecimento, pela maneira como responde e se posiciona diante daquilo que recebe e vive. Através da psicoterapia,
foi possível decodificar os registros afetivo-emocionais de Maria e resgatar as vivências positivas ligadas à experiência do amor, do pertencimento, do reconhecimento de si e de seu valor pessoal, da confiança e do sentido de sua existência na vida dos pais e da família. Essa nova autopercepção de Maria alterou todo o dinamismo de sua vida, existencialmente, psiquicamente e fisicamente. Após 2 meses de tratamento pelo método ADATIP, Maria recuperou a capacidade muscular, já andava e dançou balé. Em março de 1994, conquistou todas as faixas de karatê, conquistando medalhas e troféus. Fez 2 faculdades de fisioterapia e engenharia civil e ela também se casou há poucos anos atrás. Então, nós percebemos pela mudança que houve em Maria, que a experiência do método ADATIP demonstra que esses conteúdos psíquicos destrutivos e desestruturadores do eu podem ser trabalhados, alterados e tonalizados de novos sentidos, uma vez que estão sujeitos à mão criativa daquele que os toca e lhes imprime a sua peculiaridade pessoal, o eu pessoal. Esta mudança altera, então, a autopercepção, a percepção do outro, a percepção do mundo, sendo acoplada a valores autotranscendentes e a redescoberta do eu originário, suas potencialidades singulares e seu sentido existencial. Como afirma a filósofa Edith Stein, mesmo quando a alma se mostra paralisada, mesmo quando não parece possível nenhum querer, se algum valor se apresenta diante do eu, reclamando ardentemente a sua realização, se vê que essa paralisação não é absoluta. O eu pode despertar e gerar o requerido ato da vontade, que tem a energia para iniciar uma ação. E é assim que nós podemos compreender o processo de mudança. Nesse sentido, então, percebe-se na experiência do método ADATIP a seguinte afirmação de Mahfoud, fundamentado na análise fenomenológica de Edith Stein. O posicionamento de alguém diante de seu mundo pode alterar a dimensão psicológica, pode alterar a capacidade de formar vínculos, como pode alterar o dinamismo da própria corporeidade. Então, como diz Stein, quer seja no processo de autoformação ou de transformação de si mesmo, registra-se uma exigência insuprimível de um eu livre que se encontra no centro e que pode agir por si mesmo livremente, pois tem os comandos em suas mãos, de forma que utilizá-los ou não é uma expressão de liberdade. Então, estamos finalizando a exposição do tema e eu quero apresentar para vocês a Fundacino, que foi instituída por Renate Oste de Moraes e que seu estatuto consta nos atendimentos sociais, na realização de pesquisas clínicas com a decorrente divulgação de seus resultados, a formação de profissionais psicólogos e médicos especializados nessa abordagem. Lá nós temos o curso de pós-graduação Lato Sensu, que é ministrado pela Fundacino, em convênio com a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. O telefone da TIP Clínica em Belo Horizonte é 031 DDD, telefone 3071-0101. O nosso site, onde nós temos toda a discussão dessa psicoterapia, é www.tipclinica.com.br. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, trazendo notícias para que nós possamos ajudar não somente a comunidade científica, mas principalmente o ser humano em seus diversos sofrimentos. Eu agradeço então esse momento, essa participação de todos aqui e estarei com vocês na mesa redonda logo à noite para responder as perguntas. Até lá!